E agora, a entrevista com o Nelson Rodrigues, o advogado, especialista em dicas e sugestões para você adquirir um imóvel por leilão. Vale a pena você assistir essa entrevista porque ele vai dar todas as dicas para que o barato não saia caro. Fica com a gente. Acontece o seguinte, hoje nos leilões, a maioria dos leilões são realizados por causa de ações judiciais, ou seja, a retomada do imóvel por uma ação judicial pela financiadora, ou por uma ação trabalhista, ou alguma coisa nesse sentido. Então nenhum imóvel vai para leilão porque alguém foi lá e doou o imóvel para ir para leilão. Tá? Então ele é procedente de alguma ação judicial, seja ela na área trabalhista, seja ela na área civil. E nesses casos, tá, 80% dos imóveis eles estão ocupados. É raro você comprar um imóvel em leilão que ele esteja desocupado. E aí? Você corre os riscos. Porque por trás de estar alguém morando no imóvel, podem ainda haver ações pendentes que podem dificultar você tomar posse do imóvel. Quando você dá o lance e o seu lance é aprovado num leilão, você ganha uma carta de arrematação. E essa carta de arrematação te dá o direito de tomar posse do imóvel, desde que. Não é simplesmente você chegar lá, derrubar a porta, entrar lá e falar, sai daí que eu estou ocupando, que eu acabei de comprar esse imóvel. Isso não é assim que funciona. Se ele não está desocupado, você vai ter que entrar com ação judicial, pedir a reintegração de posse, você vai ter que estar com todas as ações necessárias para assumir o que é seu, em tese. Você vai ter despesa. Então tome cuidado. Antes de entrar no leilão, antes de dar um lance no leilão, procure verificar se ele já está desocupado. Quando você vai adquirir um imóvel de leilão, os mesmos procedimentos. Existe o seguinte, você tem a opção de comprar um imóvel hoje através de um corretor, credenciado pelo CRES, tá? Que esse assume a responsabilidade de tirar todas as certidões, de ter todas as precauções para que o imóvel não sofra nenhuma constrição depois que você comprou. No leilão, essas preocupações são suas. Tá? Então o que você tem que fazer? Antes de adquirir um imóvel em leilão, você tem o primeiro ponto, é tirar uma certidão no fórum, tá? De no mínimo dos últimos 10 anos, para saber se não existe alguma ação pendente contra o imóvel. Tá? Por mais que ele esteja em leilão, tá? Não significa que o imóvel já está desembaraçado. Então muitas vezes você pode adquirir o imóvel e ele está trancado com alguma liminar que o proprietário entrou, alguma coisa que garantiu a permanência dele no imóvel até que o julgamento final seja decidido. Então, antes de comprar um imóvel, verifique se existe alguma coisa que bloqueia essa venda, ou seja, uma ação judicial que ainda não está terminada. Os recursos vão até o Tribunal Federal, tá? Eles vão até Brasília, os recursos. Então, no processo, você consegue, quando você tira a certidão, você vai lá, existe uma execução. Você pode entrar na execução, porque essa execução é pública, qualquer um tem acesso, não é segredo de justiça, qualquer pessoa interessada tem acesso à execução. E existe lá na decisão, se a decisão da retomada do imóvel já é final, se não existe nenhum recurso correndo contra essa decisão. Se isso não existe, já te dá 80% de possibilidades de você não ter problema da desocupação. Você pode, lógico, talvez você tenha que entrar com uma ação para tirar a pessoa do imóvel. Mas essa ação é uma mera formalidade, porque você não pode simplesmente ir lá arrancar a pessoa do imóvel. Tá? Mas a partir do momento que não existe nenhuma ação pendente, quem está no imóvel está cometendo um crime de esbulho possessório. Tá? Aí o esbulho possessório você resolve na justiça e é mais rápido. Mas se existem ainda decisões a serem tomadas numa instância superior, o risco de você até perder o que você já deu é muito grande também. Gente, hoje existem várias formas de leilão. Existe o leilão presencial, existe o leilão virtual, e existe o leilão de, vamos dizer assim, de boca de cartório, às vezes no fórum. Tá? O que acontece no fórum, por exemplo, trabalhista? Um oficial de justiça está lá designado com uma carta do leilão, um imóvel localizado na rua tal, aí começam os lances. Tá? E o imóvel que você não conhece é uma caixinha de surpresa. Tá? Então visitar o imóvel, eu acho que é uma condição sine qua non. É óbvio. Tá? Você não sabe o que tem dentro do imóvel. Tá? E óbvio, vamos dizer, 99,99% das vezes, quem está morando no imóvel não vai deixar você entrar no imóvel. Tá? É muito raro alguém que vai ser despejado, que já perdeu o imóvel, que vai perder o imóvel, sabe que foi para leilão? Não, pode vir, entra na minha casa que eu acabei de perder. Ninguém vai fazer isso, é muito raro isso acontecer. Então o que você deve fazer? Pergunta, se é num condomínio, você pergunta para o síndico, você pergunta para os vizinhos, tá? Você pergunta para um zelador, para um administrador, o que ele acha do imóvel e tal. Não é num condomínio? Vai para o vizinho do lado, o vizinho do outro lado. Como é que é essa família? Como é que eles cuidam do imóvel? Você sabe se está bem, se não está, tal. Porque você pode ter uma grande surpresa.
às vezes é aquela velha história, o barato que sai caro. A hora que você arremata, toma posse, a hora que você vai ver a reforma vai ficar mais caro do que o valor do imóvel. As dívidas, elas são acessórias do imóvel, tá? Então você tem que levantar IPTU, dívidas com a prefeitura, dívidas de condomínio, tá? Isso são muito importantes, tal. Além do que eu já falei, questão de execuções que podem ocorrer, que estão vinculadas ao imóvel, né? Com ações judiciais. Então, quando você vai tirar uma certidão, você tem que tirar uma certidão na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, na Justiça Civil, e é prudente que se tire até uma certidão no cartório de protestos. Tá? Porque se aquele não for o único bem de família, tá, ele pode ser levado também à penhora numa ação judicial de cobrança. Tá? E outra coisa que você tem que tomar cuidado também, tá? Porque você compra um imóvel que ele está penhorado, tá? Ele vai para leilão, mas de repente ele é o bem de família, e o bem de família ele é impenhorável. Então você tem que tomar todos os cuidados antes de dar o seu lance, antes de dar o cheque, porque quando você dá o leilão, você dá o lance no leilão, quando você arremata, você tem que dar no mínimo 30% do valor, você já tem que pagar no ato. Tá? E existe um outro porém, tá? Que ninguém queira chegar de aviãozinho no leilão, porque também pode se dar mal, porque isso é crime. Se você der um lance, o seu lance for contemplado, tá? E você, na hora de arrematar o imóvel, você falar, eu não tenho dinheiro, você pode pegar até 5 meses de reclusão. Você pode ser preso, participar de um leilão e não dar conta do negócio. Porque o que acontece? Toda vez que um imóvel vai para leilão, esse leilão, para que ele tenha legitimidade, tá? Ele tem que ser registrado no imóvel, na matrícula do imóvel. Tá? Então, quando você tira uma certidão da matrícula do imóvel atualizada, lá vai constar que tem um leilão. Tá? Então, esse leilão se referencia ao número do lote que está no leilão. Então, uma coisa tem que estar vinculada à outra. Então, se você participa de um leilão em que o lote lá é 001, aí você vai na matrícula do imóvel, consta que o lote 005 já está previsto o leilão, alguma coisa está errada. Porque o leilão só tem legitimidade se ele for registrado na matrícula do imóvel. Antes de você definir a forma de pagamento que você vai fazer do imóvel, você precisa primeiro ver as condições do leilão. Porque nem todos os leilões permitem que você use o fundo de garantia. E as pessoas se iludem. Ah, que legal, eu tenho lá 50 mil no meu fundo de garantia, eu vou poder usar o fundo de garantia para liquidar o pagamento desse imóvel. Nem todos é permitido. Então antes de você formular a forma de pagamento, veja primeiro as condições previstas no edital do leilão. Tá? É primordial. Lê o edital. Isso é base. Você vai participar de um leilão, você tem que ler o edital todo. Ah, não, gostei daquela casa, ai que linda, maravilhosa, mas não leu o edital? Veja as condições. Tá? Então, antes de tudo, é ver o edital, para depois você ver quais são as condições, é a melhor forma de pagar. Volta no mesmo ponto que é a questão do barato que sai caro. O que é o barato que sai caro? O imóvel que foi levado a leilão, ele normalmente é proveniente de uma ação judicial, de uma retomada por uma instituição financeira ou por alguma ação judicial trabalhista, alguma coisa nesse sentido. Principalmente quando é alguma instituição financeira, o que eles pretendem com o leilão? Recuperar o prejuízo que eles tiveram de quem eles financiaram. Então, o imóvel, geralmente, ele não é avaliado pelo seu valor de mercado, e sim, o banco tenta recuperar o prejuízo que ele teve com o cliente. Então, você precisa, primeiro, conhecer o imóvel, que a gente já citou anteriormente, visitar o imóvel para saber as condições do imóvel. Aconselho que você procure um corretor de imóveis para ver os imóveis nas vizinhanças, quais são o valor dos imóveis vizinhos, um preço aproximado para ver se aquele não está muito fora da realidade daquela região. Tá? Se você não é um corretor, se você não é um avaliador, tá num chute, fala, que bom, o preço está legal, de repente você compra e acaba pegando mico. Precisa ver o que tem por trás desse preço. Às vezes é alto demais, às vezes é baixo demais, porque por trás dele existem outras dívidas, execuções, pendências com a prefeitura, impostos, e além do que você não pode esquecer que toda vez que você dá um leilão, 5% vai para o leiloeiro, tá? E aí você que paga o ITBI e mais a taxa de registro. Isso é um valor considerável que você tem que considerar no lance que você dá. Então, a maioria das pessoas que vão para um leilão, elas vão voltadas para a emoção. Sabe? Então não é todo mundo que vai para o leilão que é um investidor. Tá? O investidor ele já vai com um valor definido. Ele fala, esse imóvel eu já pesquisei, eu sei quanto ele vale, eu vou lá, de repente não tem nenhum lance, eu arremato pelo lance mínimo.
Tá? Então é um investidor que já tem todas essas prevenções que eu estou passando agora para as pessoas que são leigas, que não sabem como proceder no leilão. O investidor ele já é acamado, ele tem uma equipe de advogados que o assessora, ele tem um corretor que assessora, então ele vai para o leilão já sabendo o máximo que ele pode dar de lance. Ou particular, ou a iniciativa privada, alguém que não tem noção disso aí, ele vai pela emoção. Tá? Então tome cuidado com a emoção. O principal fato é a emoção, porque aí você acaba fazendo um mau negócio. O artigo 1245 do Código Civil, que foi alterado com a nova edição do Código Civil de 2002, ele prevê isso. Só se transmite a propriedade de um imóvel através do seu registro. A mera formalização da escritura não lhe dá a plena posse do imóvel. Então, se você não efetuar o registro de imóvel no cartório de registro de imóveis, essa transição não ocorreu. Tá? Você vai falar, mas a escritura não tem valor? Tem, mas somente entre as partes. A partir do momento que você registrou essa escritura no cartório de registro e foi inserida na matrícula do imóvel a sua propriedade, você passa a ter a propriedade do imóvel. Antes disso, você vai estar discutindo com quem você comprou. Gente, é aquilo que eu falei em algumas das partes das explanações que eu fiz. Tá? Às vezes as pessoas brincam, né? Acham a arrogância de um advogado quando ele tem o selinho no carro que diz lá, consulte sempre um advogado. E o advogado sempre é usado como bombeiro, ou seja, para apagar fogo. E geralmente as pessoas que consultam um advogado antes, tá, dificilmente vão ter que precisar ele para apagar fogo, porque ele já vai orientar, já vai dizer todos os caminhos, o próprio advogado que é especialista na área já providencia certidões, já corre tudo atrás para que você vá tranquilo para um leilão, sabendo que juridicamente aquele imóvel está liberado, o que vai depender do seu lance, da sua disponibilidade financeira, e é isso que vai importar naquele momento. Além do que você também deve consultar um corretor, aquilo que eu já citei anteriormente, né? Para que ele avalie o imóvel, compare com outros imóveis da redondeza, do bairro, ver se vale a pena e até o quanto de lance você pode dar que você vai estar fazendo um bom negócio. Mas é fundamental, são dois profissionais que para participar do leilão você não pode deixar de consultar. Consulte sempre um advogado. Vocês viram que entrevista interessante? É o que eu falo, TV Imóveis é isso aí, gente. Então, todas essas informações, todas essas dicas para você. Agora vamos a um intervalo comercial e voltamos já com mais TV Imóveis.